Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, já que é uma gravação, né? Podem assistir em vários horários. Gostaria então de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pessoas de vários lugares mas que estão juntos com uma mesma proposta. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida em equilíbrio, reflexões sobre a saúde física e mental como uma forma da gente falar um pouquinho sobre Janeiro Branco. Mas antes da gente começar, então gostaria de me apresentar. Eu sou Luísa Veríssimo, sou fisioterapeuta, trabalho na parte do envelhecimento e trabalho também com saúde mental. E gostaria de chamar aqui minha colega Jennifer, quem vai tocar essa apresentação junto comigo, para ela se apresentar também. Oi, pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, como a minha amiga Luísa aí citou, pois podemos assistir a qualquer momento. Gostaria de agradecer essa oportunidade de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Eu acredito que sempre que a gente aprende alguma coisa, é tudo muito novo, então, para a gente está sendo uma novidade também fazer esse tipo de aproximação com vocês, né? Que estão aí em várias partes tanto do Brasil quanto do mundo, isso para a gente é muito gratificante. Assim como a Luísa, eu também sou fisioterapeuta. A minha área de especialidade é terapia intensiva, então a saúde mental ela me chamou muita atenção, tanto pelo ambiente que eu trabalhei aí por quase 12 anos, quanto pelas vivências que nós tivemos dentro da pandemia. Então, eu fui linha de frente 100% do tempo da pandemia, então são coisas que a gente acabava deixando um pouco de lado, não se atentava muito, né? Mas essa questão da saúde mental, ela veio muito tanto para as pessoas que estavam ali internadas, os familiares que estavam afastados, e para a gente, quanto profissional, pela gravidade dos pacientes, pelas perdas. Então, assim, acho que foi um chacoalhão aí para todo mundo que era totalmente leigo nessa área, de começar a abrir a visão para outras possibilidades, até mesmo na questão do nosso atendimento humanizado, do nosso tato mais sensível com o paciente, com o familiar, com a equipe. Então, isso que me trouxe muito essa atenção. Atualmente eu não trabalho mais na assistência fisioterapêutica, né? Estou trabalhando como professora pela Unicuritiba e montei um projeto sobre conscientização. Então, hoje, dentro da fisioterapia do Unicuritiba, nós temos um projeto chamado Movement, que foi criado previamente aí por mais outras duas professoras, que é a professora Luísa e a professora Bruna, e a gente acabou fazendo vários braços desse movement, né? A fisioterapia, ela é o movimento, e a gente começou a adequar algumas coisas. Então, eu escrevi um breve projeto para a faculdade, que é o Movement Conscientização, e cada mês a gente vai abordar uma temática de acordo com o mês. Então, janeiro é o janeiro branco, e daí terão os demais meses. Conversando com a Camila, ela comentou algo por alto sobre o janeiro branco, e eu achei uma ótima oportunidade, porque nós vamos envolver os nossos alunos, né? Como nós somos uma instituição que está muito forte na área da saúde, então a gente tem diversas pessoas, diversos leques, não só dessas áreas, a gente pode, de repente, pensar em alguma outra coisa a mais, que pode nos dar uma palavra, transmitir um pouco do seu conhecimento. Pode ir, Lu. Perfeito. Então, é com muita alegria que estamos aqui hoje para falar desse movimento, né? Pegando aí o gancho do nosso projeto, desse movement, que pode ser tanto o ato de se movimentar, mas pode ser também essa conexão corpo e mente. Vi que já tem algumas pessoas com a mão levantada no chat, não sei se já é alguma dúvida, se quer conversar sobre. Mas se vocês quiserem, vocês podem ir comentando as nossas falas pelo chat. Tanto eu quanto a Jennifer estaremos aqui de olho, então a gente pode ir conversando com vocês pelo chat também. E no final a gente pode, né, deixar um momento para responder algumas
questões sobre esse tema. Então, para começarmos, vamos falar um pouquinho do que é essa campanha, né? O que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco, ele é uma campanha que tem como objetivo promover a conscientização das pessoas sobre a importância da saúde mental de todos. Então, aproveitando aí a fala da Jennifer, isso foi muito importante. Durante a pandemia, muitas pessoas acabaram vivenciando questões relacionadas à saúde mental. Então, nós começamos a dar mais atenção sobre isso, né? No meu caso, eu já trabalhava nessa parte da saúde mental, eu trabalhei 7 anos na psiquiatria, então, antes da pandemia, eu já estava em conexão com esses tópicos. E a gente sempre refletiu muito sobre como, às vezes, a gente não dá a mesma atenção para a nossa mente como a gente dá para o nosso corpo. Então, nós vamos à academia, a gente pratica atividade física, podemos fazer dietas, mas, às vezes, a gente não dá essa devida atenção à nossa mente também. Porque, às vezes, a gente acha que há uma desconexão entre essas duas unidades. E, na verdade, elas funcionam interligadas, então você precisa cuidar das duas, né? Então, essa campanha Janeiro Branco, ela é uma oportunidade para a gente falar sobre esse assunto, porque, infelizmente, esse tema, saúde mental, cuidado da mente, ela entra num estigma, né? A gente tem um pensamento do que é a saúde mental. Então, quando eu falo para vocês que eu trabalho na psiquiatria, pode ser que uma pessoa ou outra vai pensar alguma coisa, meu Deus, ela trabalha com as pessoas malucas, ela trabalha com as pessoas loucas. E não é assim. É um hospital assim como a Jennifer trabalhava. Só que as pessoas que estão ali estão enfrentando problemas relacionados ao adoecimento da mente. Então, a gente tem esse costume de, muitas vezes, vulgarizar ou até colocar de forma pejorativa essas palavras relacionadas às pessoas que estão em sofrimento mental. E a gente nunca parou para pensar que, na verdade, nós também estamos em sofrimento mental, não é mesmo? É muito difícil não estar em sofrimento mental. A diferença é que algumas pessoas estão em tanto sofrimento mental que precisam de um lugar onde elas possam tratar, né, dessa questão. Assim como quando a gente tem algum adoecimento do corpo e precisa, talvez, ficar, né, hospitalizado. Então, a campanha Janeiro Branco vem justamente em encontro a esse pensamento de falar sobre a saúde mental e tentar diminuir, minimizar esse tabu que se tem, né? E além disso, de inspirar e provocar criações de políticas públicas e outras ações relacionadas ao cuidado da saúde da mente, né? Combatendo esse estigma e abrindo espaço para que a gente possa falar sobre saúde mental. E aí, como a Jennifer falou, né, no meio de tudo isso, dessa essência, a gente tem também a questão da pandemia, que mudou, que, né, trouxe uma nova perspectiva para todos nós. Eu acredito que, de uma forma ou de outra, todo mundo sentiu a pandemia de alguma forma, né? A Jennifer, por exemplo, trabalhando na linha de frente, ela teve uma vivência muito íntima com esse sofrimento, com essa incerteza, enquanto essa profissional de linha de frente. Já uma pessoa que tem um outro tipo de serviço, com certeza também sentiu os baques da pandemia, mas de uma outra forma. Mas o que importa é que todos nós estávamos ali sentindo e recebendo aqueles impactos da pandemia de alguma forma, né? E uma coisa interessante que aconteceu é que os efeitos da pandemia abriram um pouco as portas. Então, não sei se vocês repararam, mas se fala mais sobre ansiedade, se fala mais sobre depressão, e de uma forma um pouco mais generosa do que era antigamente.
Ainda não está 100%, mas comparando alguns anos para trás, eu acredito que já melhorou bastante, né? A gente não minimiza tanto o sofrer do outro, eu acredito. E é importante a gente falar que essa campanha Janeiro Branco, ela foi idealizada por um brasileiro, né, o Leonardo Abraão, e ele tem o Instituto Janeiro Branco, que não funciona só em janeiro, né, um espaço para falar sobre saúde mental o ano todo. E se escolheu o janeiro e o branco justamente porque é o início de um novo ano. Então, a gente sempre faz aquelas resoluções de ano novo, né? Então, janeiro é uma ótima oportunidade da gente refletir a respeito da saúde mental, do nosso entendimento da saúde mental, o que que nós fazemos para a nossa saúde mental e como a gente auxilia a saúde mental daquele que está próximo a nós. Então, é o momento de gerar essas reflexões para que possa passar todos os anos trabalhando em tais reflexões, para que a gente tenha um ano, né, um pouquinho mais carinhoso para nós mesmos, vamos assim dizer, né? E aí, falando assim, entrando um pouquinho mais sobre o tópico, a gente vem nessa reflexão de saber o que é a saúde mental, afinal, né? Então, uma das várias definições que nós temos sobre saúde mental é justamente essa condição de bem-estar em que o indivíduo é capaz de perceber seu próprio potencial, manejar tensões normais que ocorrem ao longo da vida, trabalhar de modo funcional, produtivo e proveitoso, e, além disso, ser capaz de contribuir para a comunidade em que vive, né? Ou seja, é você ser capaz de lidar com as suas adversidades. É sobre você entender e gerenciar os seus sentimentos e as suas emoções. Então, essa é uma definição de saúde mental. E a gente já vai começando a fazer uma reflexão e um pensamento de, meu Deus, quanto será que a minha saúde mental está nesse momento, numa escala de 0 a 10 aí? E falando sobre a saúde mental, a gente fala também sobre os aspectos que podem favorecer ou não essa saúde mental. Então, ela é multidirecional. Então, a gente pode falar que a saúde mental, ela percorre aspectos biopsicossociais, quando a gente fala de fatores biológicos, quando a gente fala de fatores psicológicos também, fatores sociais. O ambiente, ele influencia muito a nossa saúde mental também. O espaço onde você vive, as pessoas com quem você convive, lugares onde você frequenta, tudo isso vai influenciar a sua saúde mental. Além disso, a sua questão espiritual. E aqui eu não venho dizer sobre religião. Quando eu trato de espiritualidade, eu trato do que faz sentido na sua vida. Isso independe de crença, isso independe de religião, isso independe de credo. Isso é algo que está relacionado a algo que te brilha aos olhos. Então, se eu pergunto para vocês o que brilha aos olhos de vocês, quem quiser ir colocando no chat aí pode colocar. Então, várias coisas me brilham os olhos, mas uma das coisas que me faz brilhar os olhos é eu, enquanto professora, reencontrar os meus alunos e aprender coisas com eles. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto de ser professora. Quando eu posso formar um aluno e daí um tempo depois eu vou lá e meu aluno me ensina uma coisa que eu não sei. Para mim, isso é instigante, isso me anima de muitas formas. Além de ajudar pessoas, eu adoro conectar pessoas, eu adoro me conectar com pessoas, então isso é o que me faz brilhar os olhos. Então, quanto mais afastada eu estou desse lugar de brilho nos olhos, mais próximo eu estou de um lugar de adoecimento mental, porque eu não estou regando ali, né, a minha alma, vamos assim dizer, por isso espiritualidade. E as questões relacionadas à funcionalidade. E a funcionalidade, ela é você conseguir ter autonomia e independência, você gerir a sua própria vida, você conseguir
ter fundamentos para organizar a sua própria casa, cuidar da sua família, ajudar as pessoas com quem você convive. Então, tudo isso está relacionado à nossa saúde mental. E aí, a gente vem nessa questão do que é, então, o adoecimento mental, porque se a gente fala sobre a saúde mental, é importante entender também sobre o adoecimento mental. Então, quando nós nos afastamos daquilo que nos proporciona, né, uma oportunidade de ter uma boa saúde mental, a gente vai chegando perto de desafios, certo? Então, às vezes você está numa situação onde você percebe uma certa dificuldade de tolerar tensões. Você se percebe num momento que você tem dificuldade de manejar as suas emoções. Então, quantos de vocês aqui não se depararam em uma situação que você falou: meu Deus, eu não sei o que fazer dessa situação. Eu simplesmente não sei como resolver. E aí, sem que a gente queira, a gente acaba sendo ríspido com as outras pessoas. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com a Camila. Daí, de repente, a Camila me pergunta uma coisa. Nossa, Luísa, mas você lembra que nós temos uma reunião daqui a 1 hora? E daí, sem que eu queira, ué, Camila, eu já não confirmei essa reunião com você? Como assim está me perguntando de novo? Então, sem querer, a gente acaba não conseguindo manejar nossas emoções e tratando as outras pessoas de uma forma ruim, porque você está com um problema batendo na tua cabeça de uma forma tão insistiva que você acaba tendo esse tipo de comportamento, né? Outras coisas também que a gente pode conversar sobre a história de vida. Então, aquilo que a pessoa viveu, se ela teve a oportunidade de desenvolver formas de lidar com a frustração e com os estresses, se ela aprendeu com alguém da família dela ou se não, né? Então, nossa, a pessoa já pensou, eu estou aqui trabalhando com a Jennifer, e daí eu cometo um erro. Daí, daqui a pouco, a Jennifer vem com tudo para cima de mim, com muito, muito ímpeto. E daí eu vou entender o que eu não posso errar de jeito nenhum com a Jennifer, que se eu errar com ela, ela vem brigar comigo. Isso vai me deixar uma pessoa mais reclusa. Eu vou ter medo de tentar. E nesse meu medo de tentar, eu, né, vou acabar me invalidando. Então, esses processos eles vão acontecendo mais ou menos dessa forma. Outra questão que a gente pode falar são os determinantes sociais. Então, de onde você vive, de onde você vem, as oportunidades que você teve ou não, questões financeiras envolvidas também, entre outros contextos, né, relacionados até à saúde, se você tem alguma doença, se você tem um familiar passando por alguma doença também. Então, tudo isso vai favorecer o aparecimento do sofrimento psíquico, né? Você vai começando a ter uma dificuldade na tua interação social, porque você não consegue nem se tolerar, você não tolera as adversidades que ocorrem ao seu redor, então cada vez mais você vai ter dificuldade de tolerar o outro, tá? Então, por isso, essa, né, dificuldade aí. Vai ter mudança de comportamento, porque você vai estar muito mais incisivo, vamos dizer assim, né? Você vai ter comportamentos que vão dificultar a convivência com as outras pessoas. Há uma dificuldade muito séria de controle dos impulsos, então, até falar o que não deve, fazer o que não deve. Isso afeta outras funções cognitivas que pode, por fim, impactar na sua funcionalidade, na sua produtividade. E daí isso vai te afastar daquela questão que a gente comentou ainda agora, de como você faz o manejo do seu lar, de como você faz o manejo com a sua família, de como você se maneja, né, sozinho. Você vai precisando cada vez mais da ajuda de alguém, certo? E aí, pessoal, a gente fala, né, trouxe aí a questão da pandemia. Esses dados são de antes da pandemia, só para a gente refletir um pouquinho. Então, lá em 2019, quase 1 milhão de pessoas, né, incluindo 14% de pessoas na adolescência,
viviam com algum transtorno mental, segundo informações trazidas pelo IBGE. E então, assim, em 2019, pensa como é que não tá esses dados hoje, depois de tudo que a gente não viveu na pandemia e depois de tudo que a gente teve que aprender e reaprender nesse processo. Então, esses números, né, com certeza estão diferentes hoje em dia. E aí, os transtornos mentais, eles são uma das principais causas de incapacidade, né, causando a perda de vários anos vividos. Então, às vezes a gente se pergunta, né, como é que funciona isso? Uma pessoa que não é capaz de se gerenciar, uma pessoa que precisa desse auxílio para se gerenciar, e ele vai cada vez sendo mais dependente ao longo da vida, né? E isso, informações da própria ONU. E essas pessoas, elas acabam falecendo, né, morrendo também de 10 a 20 anos mais cedo do que deveria. Isso para a gente tentar entender e visualizar o impacto do adoecimento mental para a nossa sociedade e para as pessoas ao nosso redor. Por isso, a importância de chamar essa atenção e da gente começar a cuidar um pouquinho mais da nossa saúde mental. E aí, né, a gente poderia trazer vários tópicos aqui relacionados à saúde mental, porque a gente pode falar sobre a saúde mental na infância, podemos falar da saúde mental na vida adulta, nós podemos falar sobre a saúde mental, né, na velhice, podemos falar sobre a saúde mental de mães, a saúde mental das mulheres. Existem vários tópicos que a gente pode falar aí sobre a saúde mental. Mas eu e a Jennifer conversamos e a gente trouxe, né, assim, como um primeiro encontro com vocês, a importância da saúde mental e aspectos culturais, porque a gente sabe que algumas de vocês, a maioria, na verdade, estão distantes aí do seu país de origem, e isso é uma coisa importante da gente pensar. E eu digo, pessoal, porque assim, eu estou longe da minha terra também. Eu sou de Brasília, morando em Curitiba. Eu sei que é muito mais perto do que vocês, mas se eu já sinto um impacto, eu me coloco no lugar de vocês, o quanto que esse impacto não é, às vezes, triplicado, né, de vivenciar tudo isso. Né? Eu saí de cidade, mas não saí de país. Imagine como seria sair do país, esses impactos, como seriam. E daí a gente precisa pensar em todas essas questões que muitas vezes podem ser interessantes e a gente sente assim uma sensação boa de fazer algo diferente, porque é bem legal mesmo, um momento de mudança de ares, vamos assim dizer, mas que podem ser fatores estressores, né? Então, por exemplo, a mudança de casa, mudar de lugar, mudar o seu lugar de origem. Você vai ter que se deparar com pessoas com comportamentos diferentes dos seus, hábitos diferentes, língua diferente. Gente, eu mudei de cidade, eu já vivo isso o tempo todo. O povo chega para mim falando: ai, Luísa, cadê o seu penal? Gente, não sei que penal, não guardo pena em canto nenhum que eu vou fazer com penal. Para mim é estojo. Então, né, a gente vai aprendendo aí a fala e os trejeitos da nova cultura onde a gente está inserido. Agora, imagina isso numa outra língua. Pensa, né? Então, é uma situação curiosa, mas que pode ser, né, de certo, uma situação de estresse. Camila até comentou, idioma único de cada cidade, o Brasil é incrível. Exatamente, é por aí mesmo. Mudanças culturais, linguísticas, sociais, a forma como as pessoas se comportam. Por exemplo, em Brasília, é normal você atrasar 30 minutos. Então, por exemplo, Camila me chamou para tomar um café. Ela fala assim: Luísa, vai começar às 16 horas. Para mim, é muito normal eu chegar às 16h30, sabe? É ok isso. Mas eu já tenho reparado que aqui não, que se é 16 tem que chegar a 16 mesmo. Então, são questões culturais, assim, que a gente vai aprendendo. A questão da nossa identidade cultural, a forma como falar, a forma de se vestir, a forma de você se relacionar com as pessoas, isso muda de lugar para lugar.
Se no Brasil isso muda, imagina em outros países, né? A forma como se faz as coisas, a forma como você comunica, a forma como você começa uma amizade. Já repararam como é difícil fazer amizade na vida adulta? Bom, das crianças elas são mais fáceis, mas na vida adulta é tão difícil fazer novas amizades, e aí você ainda tem que fazer um tanto, né, ultrapassar tantas barreiras socioculturais. Então é um evento, é um desafio, mas que sim pode trazer um certo estresse, um certo sofrimento. Aí aqui exatamente, que tem que ser pontual. Não posso atrasar os meus 30 minutos. Mas isso é só quando você vai para casa de amigos, tá? No trabalho, não. A gente não pensa que no trabalho eu vou atrasar. Aí a Nubia falando aqui tem que chegar 15 minutos antes do horário marcado. Mas, ó, quando é trabalho, também, tá? Só quando eu vou na casa da minha amiga que deu atraso um pouquinho. Ai, ai. As questões socioeconômicas também, né, são fatores que podem causar certos estresses, às vezes até mudança de função, né? Então, talvez aqui você, né, no Brasil, a pessoa tem uma determinada função e na mudança ela pode, né, exercer uma outra função, que é um processo de mudança, é diferente. Então, do mesmo jeito que pode trazer esse sentimento de coisa boa, também pode trazer esse sentimento de estresse e de adaptação, que é super normal. E sem contar a separação das famílias, eu acho que essa é o maior dos desafios, né? Eu tô aqui do lado e já sinto assim, imagina como é uma mudança de países, né? Então você se afastar das pessoas com quem você sempre esteve perto. E aqui a gente fala de família, mas nos amigos também, que você constrói amigos ao longo da vida, e daí em algum momento né, há essa separação física, daí vamos ter que encontrar novas formas de conversar. Eu e a minha melhor amiga somos assim, ela foi estudar nos Estados Unidos, daí quando ela voltou para Brasília, eu que me mudei para Curitiba. Então a gente sempre desencontrando, mas a internet, graças a Deus, mantém aí a nossa amizade. E uma sensação que a gente pode sentir, que não sei se vocês já sentiram isso, escrevam aqui se já sentiram isso alguma vez, é justamente essa sensação que ela se chama homesick. Tá? Não há uma tradução muito boa para isso, homesick. E é esse sentimento de nostalgia e de saudade de quando você está afastado do lugar de onde você tem origem, né? Da sua origem. E aí junta tudo isso que a gente estava falando. É uma saudade das pessoas que você é, tem no outro lugar, é uma saudade dos hábitos, é uma saudade dos ares, é uma saudade das paisagens. Já pensaram nisso, em ter saudade de uma paisagem? Eu, às vezes, tenho essa saudade também. Então, é como você sentir saudade dessas coisas. Eu lembro que teve, no meu primeiro ano de mudança de cidade, eu fechava os olhos e eu conseguia ver certinho o trajeto da minha casa para a casa da minha avó. Certinho, assim, eu podia te descrever cada detalhe. Então, às vezes, a gente tem essa sensação, né, de estar desconectado e essa sensação de homesick. E ela pode trazer muitas questões relacionadas à nossa saúde mental, essa sensação de vazio. E se a gente não cuida dessa sensação de vazio e dessa tristeza, a gente pode cada vez mais se aproximar de um lugar relacionado à doença mental, né? Aí Camila falou, nostalgia rola todo dia, mas tento levar pelo lado mais positivo, tudo depende da lente que usamos no dia a dia. Eu super concordo com isso e eu acho que é por aí mesmo. Então, a gente precisa sempre analisar as coisas das duas formas, sabe? Eu gosto de sempre pensar, tá, isso aqui está acontecendo, mas e de outra forma? O que está acontecendo? Para que a gente possa justamente entrar nesse equilíbrio, que é o nosso tema de hoje, né? Então, equilibrar as duas coisas. Hoje em dia, eu sinto saudade de quando eu não estou em Curitiba também. Então, a gente vai conseguindo construir esses laços, mas tudo depende do tempo. Daí a gente precisa ser generoso
com esse processo e entender que ele vai acontecer e que a gente vai conseguir transformar isso em alguma coisa positiva, né? Em entender toda essa sensação de uma forma mais positiva. E daí, o que que a gente pode fazer, então, para ajudar a cuidar da nossa saúde mental? Então, a primeira coisa, e acho que um dos nossos maiores desafios enquanto falar no Janeiro Branco, é se permitir se questionar sobre a sua própria saúde mental. Será que eu estou me sentindo bem? Será que eu estou bem? Será que eu estou num momento onde eu preciso buscar ajuda? A gente sabe que muitas pessoas têm um certo preconceito quando a gente fala disso, né? Então, tem pessoas que acreditam que o psicólogo você só vai quando você está ficando muito mal, quando você está doente, e nem sempre, né? O psicólogo ele vai te ajudar em várias situações, e não é problema nenhum ir a um psicólogo, né? Com certeza alguém já ouviu essa. Eu não vou para o psicólogo porque eu não estou doida, para que eu vou no psicólogo? E não é assim, né? A gente precisa de terapia para se entender melhor, para entender melhor os nossos processos, para entender melhor o que acontece na nossa vida e de que forma. Então, o primeiro passo é esse, é se permitir buscar esse tipo de ajuda, entender se você está precisando dessa ajuda, né? Estabelecer rede de apoio. Eu acho que o trabalho que é feito aqui é muito interessante nesse ponto de vista, de vocês que estão passando pelo mesmo movimento, estarem conectados, estarem juntos, né? Para uma dar suporte para a outra, então isso já é um começo. Mas entender também onde que você pode ir em caso de necessidade. Então, por exemplo, tem um serviço que possa te apoiar? Como que você vai buscar esse serviço? Né? Será que ter uma pessoa que seja mais próximo da sua cultura vai te ajudar nesse momento? Ou se você pode pegar um profissional local? Então, é tomar essas decisões e saber onde que você pode buscar, onde que tem um centro de apoio psicológico, onde que tem psicólogos, onde você pode conversar, psiquiátricas, entre outros profissionais que você pode buscar essa ajuda. Manter contato com as pessoas que, né, fazem parte da sua vida, seus amigos, familiares, pessoas da tua comunidade, e praticar atividades prazerosas, né, coisas que você gosta de fazer. Saber listar coisas que você gosta de fazer. Muitas vezes a gente se esconde muito no nosso trabalho. Já perceberam? Às vezes a gente vai se apresentar para alguém e parece uma entrevista de emprego. Né? Você fala, meu nome é Luísa, eu sou fisioterapeuta, e às vezes não tá para falar do seu trabalho, está para falar sobre você, mas você sempre traz o trabalho nas rodas. Né? Então então além de ser fisioterapeuta, além de falar sobre saúde mental, quem é a Luísa e o que ela faz? Entende? É uma forma diferente da gente pensar. Aí a Jaqueline até colocou aqui, eu já fiz uma sessão de terapia em outra língua, mas não é a mesma coisa. Olha, Jaqueline, eu imagino que deve ser muito difícil. E eu não estou falando nem sobre domínio do idioma, mas acho que de se fazer entender enquanto sentimento. Porque às vezes você falar sobre suas sensações, suas emoções e seus sentimentos já é difícil. E aí você tentar falar sobre isso com uma pessoa que talvez seja, né, numa língua diferente da Eu- sua, seja e um muito bloqueio cultural também. isso, até cultural, é isso aí, Jenny, até um desafio cultural, que às vezes a pessoa, né, tem uma cultura diferente, que trabalha as coisas diferentes, então, né, eu mantive a minha terapeuta de Brasília e eu achei que isso fez uma diferença bastante, assim, na minha, quando eu estava aqui, foi muito bom. Já me deu alta há um tempo, mas, nossa, ela super me ajudou nesse meu processo, né? Não que eu não tenha uma daqui, mas eu mantive ela que ela já me conhecia. Mas com certeza é um grande desafio. E cuidar do seu corpo, né? Que é um outro tópico que é importante da gente falar. E sobre esse assunto de cuidar, né, assim, do que fazer para melhorar a sua saúde mental, existe essa campanha, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma campanha muito legal,
que são, né, 5 formas de você estar bem. E essas 5 formas são coisas que a gente pode praticar no nosso dia a dia. E eu vou aqui convidar vocês a tentar fazer algumas ações relacionadas a esses 5 tópicos, tá? Então, o primeiro deles é o take notice, né? Para você entender mais sobre você, sobre o mundo, estar atento, né, a tudo que acontece. O give, que é a parte das doações, de participar de campanhas, onde você pode doar roupas, fazer doação de itens de higiene, né, para ajudar outras pessoas que precisam. O keep learning, que é o continuar aprendendo, né, estar sempre em processo de aprendizado, seja em questões relacionadas ao idioma, questões relacionadas ao que você estuda normalmente, mas aprender sobre todas as coisas, né? Ser curioso, aprender uma coisa nova todos os dias, se desafiar todos os dias. Be connected, que é estar conectado às pessoas, então ter uma rede de apoio, ter pessoas com quem você possa conversar, ter pessoas com quem você possa contar. E o be active, que é fazer atividade física, manter o seu corpo saudável. E sobre isso, a Jenny vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, pessoal, como a gente vem falando desde o início da live, a gente precisa trabalhar corpo e mente. E a gente não tem como só trabalhar o corpo separado da mente. Por quê? Porque tudo é uma conexão. O nosso cérebro é ele que comanda todos os movimentos do nosso corpo. E se eu não dou estímulo de movimento para o meu corpo, o meu cérebro ele não funciona direito. E isso não é isso é um aspecto que ele é biológico, né? Todos nós sabemos aí, mesmo não sendo da área da saúde, que tudo isso acontece por estímulos elétricos, por processos hormonais e tudo mais. E eles impactam diretamente na nossa questão corpo e mente. Um exemplo muito clássico disso, para vocês entenderem melhor, é uma pessoa, por exemplo, com fibromialgia. Então, o que é a fibromialgia? A fibromialgia, ela é um combo, ela é o desencadear de várias coisas. Então, ela vem como depressão, ela vem associada a dores, porque a dor ela é bem subjetiva também. Alguma coisa que a gente precisa entender, eu não estou falando da dor emocional, estou falando da dor física. Que a minha dor que eu estou sentindo nesse momento, porque eu esbarrei e bati meu braço, é diferente da dor que, de repente, a Luísa teve um acidente semelhante na mesma região. Então, nossas dores vão ser diferentes. Agora, imagina, essa pessoa com fibromialgia, não estou falando que ela vai sair por aí totalmente desastrada se batendo, mas ela vai criando uma introspecção tão grande, ela vai criando uma capa protetiva pelas finalidades emocionais, que isso vai atingir o físico. Então, quando nós, quanto fisioterapeutas, né, vamos atender uma pessoa que tem fibromialgia, é aquele paciente que geralmente é uma pessoa que sempre está com o humor deprimido, sempre está com dor, nada está bem. A gente vai tocar no paciente para sentir ali os pontos de tensão. É uma musculatura totalmente tensa, tudo que ela vai fazer, ela dói, ela sente muita dor. Então, assim, a tratar o corpo e a mente é sobre isso. E a gente sair da nossa zona de conforto para a gente conseguir prevenir e se tratar também é doloroso. Porém, a gente precisa sair dessa nossa zona de conforto e começar a se mexer de alguma forma. Então, assim, na minha perspectiva, né, quanto profissional da saúde, é diferente de eu ter que me fazer algum tipo de atividade prazerosa para me desestressar, que não seja uma coisa calma. Por exemplo, o pessoal que está aqui no grupo que me conhece, a Camila, que me conhece há muitos e muitos anos, por exemplo, ela sempre soube que eu sou uma pessoa ligada no 220, eu sou uma pessoa extremamente elétrica, sou muito enérgica. Mas, em falando de atividade física, o que me acalma? Pasmem, aulas de balé clássico.
é a única atividade física que eu falo, que eu consigo me desconectar do mundo, eu esqueço que eu vivo nesse mundo caótico de hoje, eu entro num universo totalmente paralelo, esqueço que existe celular, gato, cachorro, periquito, papagaio, e consigo me concentrar. E, e no momento estou parada, por alguns problemas, tipo mestrado, mas tudo bem. Mas eram 3 horas da minha semana que eu tirava para mim. Era fazia 3 vezes por semana, era uma hora que eu tirava para mim. Mas agora estou me descobrindo numa outra atividade que eu jamais imaginei que eu iria conseguir fazer: andar de bicicleta. Então, juntamos aí um grupinho, estamos fazendo alguns pedais pela cidade aqui de Curitiba, longos, diga-se de passagem, né? Foram 27 e 40, não, foram 23 e 27, e 47 km em 2 finais de semana, que me está se tornando uma atividade prazerosa. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é prazeroso, porque às vezes 15 minutos de uma ação que você faz no seu dia vai mudar tudo. É 15 minutos que eu parei, de repente, para dar uma volta na quadra de casa, são 15 minutos que eu parei para fazer um alongamento, para fazer um exercício. E para a gente que trabalha diretamente com pacientes debilitados, embora eu não esteja mais na assistência, eu faço preceptoria de estágio, a gente vê a progressão do nosso paciente, e isso é muito satisfatório, porque a gente vê que quando ele entende que ele é capaz de fazer um determinado movimento, que naquele momento ele não está conseguindo, mas ele faz mesmo de forma adaptada, isso já o motiva. Então, quando a gente pega uma pessoa que de repente está lá deprimida e a gente fala assim, vamos, eu sei que é difícil, gente, é só um exemplo, mas a gente fala, vamos ficar em pé. O fato da gente conseguir tirar essa pessoa que está ali deitada, né, na cama, né, totalmente moribunda, e colocar em pé, talvez não vai ser uma reação muito rápida, mas com certeza ela vai ver o brilho no seu olhar de você ter conseguido fazer isso por ela. E isso não vai fazer bem só para ela, vai fazer bem para você também. Então, isso é muito importante. No decorrer de toda essa minha trajetória aí, pacientes, ambiente de trabalho extremamente complicado, porque você tem que lidar com equipe, você tem que lidar, a tua equipe da fisioterapia, você tem que lidar com a tua equipe multiprofissional, você tem que lidar com chefia, você tem que lidar com o paciente, com o familiar, a gente tem que aprender a ser um pouco mais resiliente, porque muitas vezes a gente chegava na beira do leito, o paciente não queria olhar na sua cara, ele não queria conversa. Por quê? Porque ele não está bem. Se ele está num hospital, é óbvio que ele não está bem. Mas também não quer dizer que ele está morrendo. Então, às vezes, aqueles 5 minutos que a gente passava conversando com o paciente, perguntando como ele estava se sentindo, como que a gente poderia ajudar nesse momento, às vezes até estendendo um copo, alcançando um copo de água para ele, é, estender um copo de água para ele, às vezes ajudar ele a comer alguma coisa que de repente está ali do lado e ele não está conseguindo pegar. Gente, isso é melhor do que qualquer exercício do mundo, porque ele está se sentindo acolhido, ele está se sentindo cuidado. Lu, leia para mim o que a Anubis escreveu, por favor. Ela escreveu que ela voltou Pronto. a fazer exercício físico e nesse momento ela está conseguindo se desligar, está sendo muito bom para ela. Ótimo. Aí isso é um belo exemplo. E a gente não precisa estar numa academia, a gente não precisa fazer um exercício modo hard. A gente precisa fazer algo que realmente nos deixe mais leve, né? Eu sei que a vida de todo mundo é corrido, a mulher ela ainda tem o fator ser mãe, ser esposa, cuidar da casa, trabalhar fora. Então a gente sabe, gente, não sou eu que estou falando, estudos e mais estudos falam que a mulher ela é extremamente sobrecarregada. Eu não vou falar que os maridos não ajudam, que os maridos não nos auxiliam, mas é diferente o teu cuidado da casa, o teu cuidado com os teus filhos. Se teu filho fica doente, por exemplo, mesmo sendo o pai e a mãe ali do lado, quem que ele vai preferir? Em 99% dos casos, ele vai preferir a mãe, é a zona de conforto dele. E você não vai falar, sai daqui, moleque, vai lá pro teu pai, porque eu preciso respirar. A gente tem que ir contornando, né? E é vida que segue. Então, às vezes, pequenas atividades que a gente consegue fazer no nosso dia a dia,
pode mudar todo o contexto aí do decorrer do nosso dia. Uma dessas atitudes, pequena atitude que a gente pode fazer diariamente, já começa na nossa cama antes da gente levantar. Eu não sei, eu vou fazer uma comparação, gente, mas não me leve a mal, mas faz totalmente sentido, principalmente que eu gosto muito da área biológica. Os animais, quando eles estão estressados, cachorro, por exemplo, eu sou muito cachorreira. O que eles fazem? Eles têm aquele período que eles estão agitados ali, e daí eles vêm e eles se alongam. Esse alongamento deles é como se fosse um despreguiçar nosso. Então, quando a gente faz um movimento lá antes de sair da cama, de espreguiçar, esticar, respirar, e vamos lá que hoje é um novo dia, ele faz essa diferença. Por quê? Porque eu estou acordando o meu corpo, falando assim, vamos começar mais um dia. Então, vamos lá, que a gente tem mais um dia para vencer. E, assim, uma coisa que é muito importante é a gente nunca sair da nossa cama pensando nos problemas nos leões que a gente vai ter que matar durante o dia, das andas que vamos ter que nos desviar do nosso dia, de tudo que a gente vai ter que vivenciar, não é verdade? A gente tem que agradecer e falar assim, obrigada, independente do seu credo, obrigada por eu estar viva, respirando, eu estou bem e eu posso. E se no final do dia, de repente, for um dia que não deu as coisas muito certo, tá tudo bem. A gente não tem que ser 100% do tempo resolutiva. E muitas coisas que a gente não resolve, quer dizer, 99% das coisas que a gente não consegue resolver, com certeza está atribuída a outras pessoas, que às vezes a gente, dependendo da profissão que tem, a gente fica de mãos atadas. Agora, quando a gente trabalha por si só, muito difícil a gente vai deixar uma coisa de um dia para o outro. E a gente tem que parar com essa autocobrança de hoje eu precisava ir ao mercado, não deu tempo, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, gente, está tudo bem, amanhã a gente tenta se organizar de uma forma melhor e ir, tá? Outra coisa também que é muito importante é nos momentos que a gente está entrando numa situação de estresse, aprender a controlar a nossa respiração. Por quê? Quando a gente respira, além da gente ter que se concentrar numa coisa secundária, que é controlar a nossa respiração, porque a nossa respiração ela vai muito além do puxar e soltar o ar, você acaba se desligando, vai melhorar a oxigenação do teu cérebro, vai diminuir, consequentemente, o seu nível de estresse, tá? Inicialmente, para quem começa a fazer isso, é muito difícil, mas com treino, você não precisa nem estar estressado. Vai fazendo pequenos treinos respiratórios, porque isso muda. Eu trato já há um bom tempo questões de ansiedade, TDAH, depressão, e hoje, se eu estiver dentro de uma sala de aula ou num campo de estágio com os meus alunos e eu entrar numa crise de ansiedade, ninguém vai perceber, porque isso para mim já é tão automático, eu tenho algumas coisas que eu faço para me regular que ninguém percebe, tá? Então, agora, eu quero que vocês entendam como é que acontece essa respiração. Então, quando a gente puxa o ar, a gente precisa que a nossa caixa torácica, ela se expanda. Quando a gente puxa o ar, as nossas costelas, elas se abrem. Quando elas se abrem, meu pulmão, ele enche, e o nosso músculo principal aqui, que é o diafragma, que ele fica bem embaixo das nossas últimas costelas, ele abaixa. Então, como que eu vou saber se eu estou respirando certo nessa situação? Se eu pegar lá em cima do meu abdômen, puxar fundo o ar pelo nariz e minha barriga estufar. Vamos tentar fazer lá, pessoal? Puxar o ar bem fundo pelo nariz e soltar pela boca. Então, nesse momento de eu estar puxando o ar pelo meu nariz, a minha barriga ela tem que expandir. Quando eu solto o meu ar tranquilamente pela boca, ela vai recuar, as minhas costelas vão se alinhar e o meu diafragma vai voltar para o ponto inicial dele, para o ponto de repouso, tá? Então, o que eu faço? Às vezes eu preciso sair um pouco, eu falo, gente, dá licença, eu viro as costas e saio fazendo esse tipo de respiração e contando em tempos. Então, a nossa respiração fisiológica é a gente puxar o ar em 1 segundo
e soltar em 2, que a gente chama o padrão de 1 para 2. Quando a gente está entrando numa situação de estresse, a gente precisa prolongar tanto essa inspiração, que é puxar o ar, quanto soltar o ar. Ah, mas eu não consigo. Gente, é treino, porque no início é desconfortável, porque a gente não está habituado. Então, se eu consigo, se eu, de alguma forma, eu consigo fazer o padrão tradicional, que é 1 para 2, porque todos nós, graças a Deus, respiramos. Mas a gente pode inverter isso. A gente pode tentar puxar esse ar em 2 tempos e também soltar em 2 tempos. Então, é como se a gente fizesse, ó, 1, 2 e... Então, a gente já ganhou um tempo, tá? E a gente pode ir melhorando isso de uma forma progressiva. Pode ser que no início dê um pouco de tontura. Pode. Por quê? Porque nós estamos hiperoxigenando o nosso cérebro dessa forma. E essa hiperoxigenação vai fazer com que a nossa mente comece a funcionar melhor. Então, às vezes, a gente está ali tão pilhado, tão pilhado, tão pilhado. Ai, meu Deus, não sei o que fazer. É aquela coisa. Para, respira e depois você vai. Então, às vezes, a gente precisa fazer essa pequena pausa, né? Até mesmo para quando você vê que você, antes de você entrar numa crise de estresse, de você entrar numa crise de pânico, você entrar numa crise de ansiedade, conforme nós vamos conhecendo o nosso corpo, a gente consegue regular isso da melhor forma possível. E a melhor forma que a gente tem de fazer isso é respirando. Ah, estou lá no meu ambiente de trabalho o dia inteiro sentada, tenho 3 telas de computador, uns 5 teclados, uns 20 mouse, telefone tocando, estou em 4, 5, 6 reuniões e estou muito assoberbada, sentindo todo aquele peso aqui na minha estrutura de cervical e ombro, tá? Então, o que eu vou... É isso aí, Camila, antes de brigar com alguém, respire e não pira, né? É bem isso. É totalmente isso. Ajuda muito a preservar o emprego, a sanidade mental também. Então, às vezes eu estou lá naquele ambiente extremamente pesado e tal, tem uma pausinha de 5 minutos que eu posso ir lá e respirar. Vamos fazer um alongamento, gente. Relaxa lá teu ombro, vira lá a cabeça, vai respirando calmamente, conta lá até 10, puxando e soltando o ar normal, vira lá para o outro lado, repete, faz a mesma coisa. Fiz isso aqui, giro lá o meu pescoço devagar, vai soltando toda essa tensão, depois faço 10 repetições para um lado, depois volto, faço 10 repetições para o outro, ergo os meus ombros e relaxo, erguer os ombros e relaxo, também associando, puxo o ar e solto o ar. Isso é muito bom. E isso ajuda a tirar o estresse do dia a dia. E eu posso fazer esses alongamentos, esses exercícios, que são bem simples, rápidos, não vão tomar muito do seu tempo, um pouquinho antes de dormir, porque você vai dormir com uma musculatura mais relaxada. Para quem tem o hábito de tomar o banho quente e já ir para a cama, isso também vai te ajudar. Se você criar essa rotina, que é muito simples, gente, não vai tomar 10 minutos do seu dia, vocês vão ver que com os passar dos dias as coisas vão melhorando. E se o meu corpo vai melhorando, a minha mente vai melhorando. Se a mente está melhorando, o meu corpo ele vai seguir melhor. E às vezes o nosso corpo está dando sinais que a gente não grita, que a gente não percebe. Eu falo, eu sempre brinco, o corpo grita. Ele está dando para você o que está acontecendo, mas muitas vezes a gente não sabe interpretar. Então, por exemplo, começa com uma alergia lá que não tem nada que melhore, e uma alergia, uma coceira, uma dor, é o teu corpo querendo dizer alguma coisa. E a gente tem que começar a entender o que de repente aconteceu de diferente nesses dias, nesses últimos meses, porque pode ser que não que seja uma coisa realmente relacionada à nossa saúde mental. E não necessariamente a algo que eu comi, me deu um processo alérgico, algo que eu bebi, porque assim, infelizmente, com o nosso processo de envelhecimento, nós vamos criando alergias com esse percurso aí. Vou dar um exemplo bem bobo para vocês. A vida inteira eu tomei omeprazol por causa de gastrite. Hoje eu sou uma pessoa extremamente alérgica a todos os prazóis da vida. Eu não posso tomar nada dessa linhagem. Graças a Deus, hoje já tenho outros medicamentos para tomar. Não tomo mais, mas se precisar,
tem outros medicamentos porque eu desenvolvi uma alergia de tanto tomar aquele medicamento. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. E não digo só com medicamento. Tem gente que come camarão a vida inteira, frutos do mar. Chega lá um determinado dia, comeu camarão e passou mal, fez reação alérgica. Mas isso também pode estar associado ao nosso nível de estresse, porque quando a gente está no nível de estresse muito grande, essas alergias, esses problemas, eles podem acontecer e serem apenas temporários, né? Mas isso são coisas que a gente tem que observar. Então, eu faço esse tipo de comentário para que vocês entendam de como a nossa mente é complexa. E como se a gente conseguir juntar o bem-estar do nosso corpo e da nossa mente, as coisas podem vir a melhorar. A Núbia mesmo falou que agora que ela voltou a fazer atividade física, ela está conseguindo se desconectar. Então, aquela desconexão que a gente consegue fazer, mesmo que seja na hora do banho, aqueles 5, 10 minutos ali da hora do banho, gente, já faz a diferença. Então, vamos pensar assim com mais carinho na gente, porque se a gente tem casa, tem filho, tem marido, tem emprego, uma coisa que a gente, vou falar uma coisa assim que vocês vão achar que é meio loucura, mas quando a gente faz o curso de resgate em situações extremas, a primeira lição que a gente aprende é primeiro eu. Então, se eu não tiver a minha segurança, se eu não tiver num ambiente tranquilo para eu salvar uma vida, eu não posso salvar, infelizmente. Então, é sobre isso. Se eu não estiver bem comigo, se eu não puder ter os meus 5 minutos comigo, o o telhado ele vai desabar. E o telhado ele tende a desabar em cima da cabeça da mulher. Porque a mulher é mais sensível, nós temos toda a nossa questão hormonal, e isso é fisiológico. Mulher é sexo frágil? Jamais, jamais. A gente, se precisar ir trabalhar numa crise de enxaqueca, a gente vai. Se a gente precisar trabalhar com febre, a gente trabalha. Se a gente precisar cuidar se você está mal, está lá com alguma dor, se precisar cuidar do teu filho, da tua casa, do teu marido, a gente vai fazer. Então, a gente não é nada de sexo frágil. Então, eu acho que esse momento do Janeiro Branco, ele vem muito a calhar, principalmente com essas vivências que a gente que é profissional da saúde acaba tendo, e a gente começa a entender que a gente não pode olhar só para o problema que o paciente chega para a gente e relata. Então, assim como a gente não pode só olhar para o problema que alguém às vezes chega para você e relata pedindo uma ajuda, por exemplo, a gente tem que pensar em todo conceito biopsicossocial, que seria por que ele está passando por isso, se ele tem uma rede de apoio, qual é a melhor forma de ajudar. E eu também tenho que entender que eu vou tentar ajudar. Se eu não conseguir ajudar, está tudo bem, entendeu? Não é a nossa obrigação, não é a nossa função. A gente tenta ajudar todos da melhor forma possível, mas desde que isso não nos prejudique, e isso é saudável, não é egoísmo, não é olhar para o próprio umbigo, não é ser uma pessoa que você não pode contar. E tá tudo bem, gente. E então são estigmas. Eu não sei como é aí na Bélgica, mas isso é muito estigmatizado aqui no Brasil, né? Ah, mas você não pode ajudar tua irmã, você não pode ajudar teu irmão. Mas, cara, você ajuda todo mundo. E quem te ajuda? E quem vai lá e fala assim, olha, oi, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Que seja um copo d'água. Então, assim, é isso que a gente tem que parar com essa estigmação e achar que a gente vai resolver tudo, porque a gente não vai resolver tudo e tá tudo bem. Então, dessa minha parte, era isso que eu queria passar para vocês, gente. Pequenas dicas para a gente não se estender muito. Eu sei que aí também já está tarde, tem mães colocando os filhos para dormir, enfim. Então, da minha parte, era isso que eu gostaria de compartilhar. Eu acho que as meninas vão deixar aí, tanto na live quanto na página, tem os nossos Instagrams, tanto meu quanto da professora Luísa, acho que ela vai querer falar mais alguma coisa. E qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato conosco. E espero ter essa oportunidade novamente aí, dando prosseguimento aí no processo do movimento conscientização, para a gente se conectar melhor. Por mais que vocês sejam todos brasileiros, aonde vocês vivem, a cultura é muito diferente, e trazer essa vivência para a gente que também é muito gratificante. Lu, você quer falar mais alguma coisa? Vou passar aqui bem rapidinho, mas não vou me estender. Na verdade, eu vou fazer um PDF, mandar para vocês essas informações,
mas a Jenny já foi comentando sobre essas questões da importância, né, da conexão entre o corpo e a mente, então não vou repetir, só para deixar aí tudo, né, embasado certinho. E eu gostaria de fazer um convite para vocês que estão aí no chat rapidinho comigo, né, com a gente. Gostaria que vocês observassem essas imagens e que vocês colocassem no chat qual dessas 3 imagens representa desafio para vocês. Então, pode ir colocando aí se é a número 1, se é a número 2, a número 3. E quem quiser pode falar o porquê. Então, quando eu falo sobre desafio, como que vocês enxergam por meio dessas imagens? Qual representa mais o desafio para vocês? Eu já vou responder já, porque eu não me aguento. Pode. Quem quiser pode falar. Manda Posso ver. escolher 2? Ou é só uma? Só uma. Ah, tá. Eu queria escolher 2, tá? Mas eu vou falar a número 3, porque eu acho que tem até aquela expressão, matar um dragão por dia, sabe? Aham. Como, Adorei, adorei. como diz a Jennifer, tirar as antas do caminho, mas a gente pode transformar em dragão também. Exatamente. No chat o pessoal tá falando aqui da imagem 2, né? Então, quando a gente fala sobre desafio, existem várias formas de olhar para esse desafio, seja ele qual for, né? Então, aqui a gente tem 3 imagens e como a Camila bem mostrou, assim, né, no momento dela, mas eu queria escolher 3. Na verdade, todas representam um desafio de alguma forma, né? Então, a gente pode ter leituras diferentes, né, a depender da É, lente que a gente coloca, né? exatamente. Só deixa eu dar um exemplo aqui, ó. A Denise falou que ela morou em Dubai e a falta de natureza foi bem deprimente, e isso foi um grande desafio. E realmente muda de cultura para cultura. Agora, a Ana veio também falou da 2. Eu pensei na 2 no sentido assim, que enquanto você está andando em algo que está dando certo, tá ok. E a hora que você tem que você perde um pouco a estabilidade daquilo, o que é normal, porque a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que explorar, a gente tem que passar por situações para poder crescer profissionalmente e também na vida pessoal, isso é extremamente desafiador. Então, eu pensei exatamente aí na figura 2 exatamente por causa disso, mas a questão de você não ter uma paisagem bonita para você ver, a questão de você ter que matar vários dragões por dia também são. Mas aqui a gente no Brasil a gente vê muita paisagem, então veja como que é coisa cultural, né? E eu acho que eu já matei tantos dragões na vida que para mim um dragão a mais ou um dragão a menos, claro, vai estressar, mas assim não vai ser um bicho de 7 cabeças. Exatamente. E às vezes o que a gente olha, dá uma olhadinha nesse dragão. Será que esse dragão representa um desafio de fato? Ou ele é um dragão amigável? Então, às vezes, o que a gente interpreta como um dragão para matar naquele dia, na verdade, é uma situação muito fácil, que talvez a falta, né, da nossa. Às vezes a gente não está bem o suficiente para observar aquela imagem, né, de uma determinada forma. Então, como eu falei, as 3 representam desafios. E para fechar aqui, então, gostaria de convidá-los a essa reflexão, aproveitando aí a carta número 3 do dragão. Olha para o sorrisinho dele. Será que ele é um dragão que está te chamando para alguma coisa ruim? Ou será que, na verdade, ele está te chamando para uma reflexão, para que a gente possa pensar, né, em outros temas? Então, adorei o que a Jenny falou sobre a carta 2, realmente ter equilíbrio, né, é um grande desafio, mas também é algo muito motivador. E sobre a questão da natureza, né? Então, florescer em um lugar difícil, uma de vocês falaram aqui sobre isso. É muito difícil você florescer num ambiente, num lugar ou numa situação que seja desafiadora. Mas quando isso acontece, é lindo. Então, se permitam florescer. E aí, gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês, aproveitando esse florescer maravilhoso. E, eu não coloquei outra versão aqui, mas vou colocar a versão que tem o Instagram da Jennifer também. Vamos colocar aqui o arroba.
mas gostaria de agradecer a vocês de verdade pela participação, pela presença, por estarem aqui com a gente, pela reflexão, né? Vi que aqui o pessoal está comentando bastante no chat sobre as cartas. E se permitam pensar mais sobre esses assuntos, sobre a sua saúde física, sobre a sua saúde mental, sobre o seu aqui e sobre o seu agora, que às vezes a gente está com tanto pensamento acelerado que a gente não consegue parar para pensar. E se vocês gostaram dessa dinâmica das cartas, é de um jogo chamado Dixit, que eu super indico para vocês. Pode ser aí um momento de relaxamento e de pensar no aqui e no agora. Então, muito obrigada. E de minha parte, estamos também concluídas. Também, só queria Obrigada. agradecer. Manda ver. Ah, só quero agradecer a oportunidade mesmo, foi muito bom, muito gratificante. Obrigada aí, né,